canal Áudios e curta, compartilhe. Capítulo 2, dos crimes eleitorais, art. 289, inscrever-se fraudulentamente eleitor, pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 290, induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código, pena, reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Art. 291, efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de alistando, pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 292, negar ou retardar à autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida, pena, pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 293, perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento, pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 294, revogado. Art. 295, reter título eleitoral contra a vontade do eleitor, pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 296, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, pena, detenção até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 297, impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Art. 298, prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no art. 236, pena, reclusão até 4 anos. Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 300, valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Art. 301, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Pena, reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Art. 303, majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pena, pagamento de 250 a 300 dias multa. Art. 304. Ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Pena, pagamento de 250 a 300 dias multa. Art. 305, intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 306, não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Pena, pagamento de 15 a 30 dias multa. Art. 307, fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa.
Art. 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 60 a 90 dias multa. Art. 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem. Pena: reclusão até 3 anos. Art. 310. Praticar ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do art. 311. Pena: detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Art. 311. Votar em sessão eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir o presidente da mesa receptora que o voto seja admitido. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 5 a 15 dias multa para o eleitor e de 20 a 30 dias multa para o presidente da mesa. Art. 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Pena: detenção até 2 anos. Art. 313. Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente. Sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena: pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Art. 314. Deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar a subsequente. Sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Art. 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Art. 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Art. 318. Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação. Art. 190. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias multa. Art. 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em 2 ou mais partidos. Pena: pagamento de 10 a 20 dias multa. Art. 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias multa. Art. 322. Revogado. Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.
Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, e pagamento de 10 a 40 dias multa. 1 grau nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Segundo a prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida, e se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. E, se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, e, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, e pagamento de 5 a 30 dias multa. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção até 6 meses, ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Primeiro, o juiz pode deixar de aplicar a pena, e, se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, e, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Segundo, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal. Art. 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Primeiro, a pena é aumentada de 6ª parte, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Segundo, a pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Terceiro, vetado. Art. 327. As penas cominadas nos artigos 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido, e contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, e contra funcionário público, em razão de suas funções, e na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. Art. 328, revogado. Art. 329, revogado. Art. 330, nos casos dos artigos 328 e 329, se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena. Art. 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena, detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Art. 332. Impedir o exercício de propaganda. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Art. 333. Revogado. Art. 334. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Art. 335. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Pena, detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda.